Amazonas é uma espécie de indagação permanente para o escritor brasileiro. Vamos conversar hoje aqui no Perfil com o Fábio Lucas. É um prazer te receber aqui novamente, é uma honra. E vamos falar um pouquinho desse livro novo, que é o Peregrinações Amazônicas. Fábio, como é que surgiu especificamente esse livro? Como é que você organizou? Conta um pouquinho para nós. Na verdade, o Amazonas entrou na minha vida desde muito cedo. Eu, desde criança, tinha uma certa fascinação pelo tema do Amazonas e eu ficava deslumbrado com as pessoas que, não tendo ido a Amazonas, até escreviam livros, tamanho chamamento que a Amazonas fazia. Eu verifiquei que o Amazonas também fascinou os europeus. Havia a ideia de que o paraíso terrestre teria sido no Amazonas. Esse era das motivações que faziam com que as pessoas se atirassem a um mar inóspito, com pequenas embarcações, para chegar, uma jornada assim, para atingir o tal paraíso, né? Eu fui me apropriando também da história propriamente do Amazonas e da infinita inspiração que o Amazonas sempre exerceu sobre os escritores. O Arthur Reis, ele escreveu um livro e exerceu uma grande influência, mesmo do período militar, sobre a ideia da preservação do Amazonas. E ele relaciona fatos muito importantes a respeito da cobiça internacional. E depois o Amazonas foi sede de um dos ciclos econômicos mais excitantes da história da humanidade, que foi a produção do látex, né, que produz a borracha. Naquela época, nenhum país que produzisse esse material tão necessário à expansão da indústria. Os seringueiros foram milhares e milhares de famílias que fugiram de seca terrível do Ceará, com promessas de ganhar terra e ganhar condições de sobrevivência. Criou-se então uma família toda nascida naquela região. Esse argumento é que foi o argumento usado por Rio Branco quando propôs abolir, porque já tinha entrado em litígio armado, o Brasil e a Bolívia, pela posse do Acre. Eu fui convidado para uma feira do livro em Rio Branco para falar sobre Euclides da Cunha e a presença de Euclides no Amazonas. E já tinha sido jornalista do estado de São Paulo, que naquela época era a província de São Paulo, tempo do Império. E Euclides da Cunha tinha feito matéria muito sensacionalista a respeito da Guerra de Canudos. Mas ele tinha todos os conceitos sobre a guerra e sobre o pensamento dele de gabinete. A literatura mais racista e reacionária que havia na ocasião, né? E ele atribuía a fanatismo dos sertanejos, dos revoltados ali, pelo conselheiro, a fraqueza da raça e a fanatismo, enfim, vários estigmas que vinham das leituras que ele fazia. Mas quando ele foi, como repórter, assistir às cenas de combate, mudou completamente o ponto de vista. Aí ele, o sertanejo, antes de tudo, é um forte, né? Uma frase. É uma outra visão, né? Uma outra visão, capítulo, né? E mostra que, na verdade, havia um grande esquecimento da pátria brasileira, do seu interlândia, do seu interior, dos sertões. Pois bem, o Rio Branco, em determinado momento, contratou Euclides da Cunha para chefiar uma comissão que ia estabelecer os limites, não mais com a Bolívia, mas com o Peru, no alto do
Purus, do rio Purus, do Brasil. Havia naquele momento, você pode imaginar, quando se descobre ouro, seja na Califórnia, seja Ouro Preto, e o ouro da época era borracha, quando se descobre isso, todos os negócios legais e ilegais se concentram ali. Havia lá um sujeito que era um abastado, fazia contrabando, fazia todos os negócios que você pudesse imaginar. Esse homem dá uma festa para receber as duas comissões, a brasileira e a peruana. O Euclides, quando chegou lá, viu bandeiras e mais bandeiras do Peru, e nenhuma bandeira brasileira. E notou outra coisa, que as palmeiras que enfeitavam o ambiente eram palmeiras de coloração amarela e coração verde. Na sessão final do jantar, abundante e festivo, ele pede a palavra e diz o seguinte: olha, queria cumprimentar, né, ao cavalheiro que nos oferece esse almoço. Eu queria agradecer especialmente o modo que ele escolheu para honrar o Brasil. Em vez de bandeiras que a gente compra em qualquer mercado, ele trouxe produtos da natureza, verde e amarelo, que são as cores do Brasil. E verde e amarelo extraído da árvore mais imponente, que são as palmeiras, porque elas são retas e altaneiras. Reta e altaneira. Fábio, para terminar, eu queria te perguntar um pouquinho dos planos, né? Este ano, está começando ainda, o que você está preparando de lançamento de livro? Eu estou com um livro de contos, que é editado por uma editora lá de Mossoró, Rio Grande do Norte. O livro se chama O Zelador do Céu e Seus Comparsas. E eles fizeram uma edição tão bonita graficamente e tão agradável, a pessoa lê facilmente, os contos são curtos, né? Então esse livro eu vou lançar aqui em São Paulo, eu pretendo lançar com a presença do editor, que é escritor também, se chama Clauder Arcanjo, e ele virá certamente aqui para esse lançamento. E há outros livros que eu tenho em editoras e em preparo, né? Eu tenho um livro em que eu vou reunir ensaios de reflexão filosófica e política. E eu dei o título de Marx Passou por Perto. É um ótimo título, né? Eu fiz mais de uma vez reflexão sobre a indústria cultural e sobre essa ideia do best-seller. E quis mostrar que no Brasil nós temos alguns autores de grande popularidade que não perfilam essa ideia de best-seller simplesmente, quer dizer, obra feita com mau acabamento para um público ingênuo, né? Na verdade, eu quis mostrar que há 4 autores muito amados no Brasil, muito vendidos, por isso mesmo, muito consumidos, e que são de melhor qualidade. Eu pus 2 vivos e 2 mortos. Quem são? Os vivos: Lígia Fagundes Telles e Inácio de Loyola Brandão. Os mortos: Jorge Amado e Mário Quintana. E deu o título de Amados Autores: Lígia, Loyola, Jorge Amado e Quintana. E coincidentemente esse ano é o ano do centenário do Jorge Amado. Sem dúvida. Fábio, eu queria te agradecer muito pela presença aqui, né, por esse bate-papo super agradável, e convidar você para voltar na próxima oportunidade, talvez em abril, né, quando estiver lançando esse novo livro de contos, que a gente converse especificamente dos contos, de seu lado, uma ficcionista. Tá bom? Espero que você compareça a esse lançamento. Com o maior carinho. Vai nos honrar. Muito obrigado. Até o próximo encontro. Tá bom, obrigado.